A gente lembra que na última sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal tem até 10 dias para acolher o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura os autores intelectuais e os incitadores dos atos criminosos. O pedido partiu da Procuradoria-Geral da República, depois que Jair Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais no dia 10 de janeiro, contestando o resultado das eleições presidenciais. No documento, os membros do Ministério Público Eleitoral, ou Federal, aliás, alegaram que, com a postagem, o ex-presidente teria feito uma incitação pública à prática de crime, entre aspas, tá? Vamos ao debate, eu vou começar com o Tardelli. O julgamento dos atos criminosos de 8 de janeiro pode atingir Bolsonaro? Primeiro a gente precisa fazer um posicionamento técnico aqui fundamental, né? Não está se julgando o mérito de nada ainda. O que o Supremo está fazendo é apenas examinar se vai ou não receber a denúncia. Nós estamos engatinhando no processo, estamos dando os primeiros passos do processo. Agora começam a se colherem as provas do processo. Aquelas pessoas que forem ouvidas lá. Uma coisa que a gente tem que dizer é que não pode haver uma prova vinda de fora. Por exemplo, a partir desse momento, vamos supor que se receba a denúncia. Bom, a partir desse momento, toda a instrução é feita perante o juiz de direito. Olha, a Polícia Federal apurou aqui por fora que Bolsonaro... Acabou. O processo agora vai seguir dentro daquilo que diz a Constituição Federal, a instrução criminal é contraditória com direito à ampla defesa. É isso que nós estamos analisando. Se vai haver a instrução criminal ou não. Está havendo muita precipitação nessa história assim, olha, vai julgar, não começou o julgamento ainda. Vai começar primeiro. Nós vamos decidir, o Supremo vai decidir se aceita a denúncia do Ministério Público para dar início então à instrução criminal. As pessoas estão achando que vai começar a julgar, não vai começar a julgar nada por enquanto. Isso é importante pontuar. E claro, as pessoas vão ser ouvidas, as provas vão ser colhidas, não sabemos absolutamente nada do que virá por aí. Bolsonaro pode eventualmente ser envolvido? Pode eventualmente ser envolvido, pode eventualmente não ser envolvido. Não dá para... Sejamos honestos processualmente. Agora não dá para a gente estabelecer uma previsão do que vai acontecer daquilo que ainda sequer se iniciou. Muito bem, eu vou ouvir da Samantha, então, a mesma pergunta, que, na verdade, o Tardelli, ele usou o tempo dele para explicar para o nosso telespectador o que está acontecendo, mas aí a pergunta é, Bolsonaro pode ou não ser envolvido, Samantha? Bom, o Tardelli colocou muito bem que o Supremo vai vai analisar os 100 primeiros casos se recebe a denúncia ou não. O que foi me colocado aqui é a questão da oitiva do Bolsonaro sobre uma possível relação dele com os atos de 8 de janeiro. Eu acho muito difícil isso ser verificado, porque a fala do presidente de questionar as eleições não tem nada de novo, é algo que ele veio fazendo durante todo o processo eleitoral. Agora, como é que eu vou juridicamente criar um nexo de causalidade entre a contestação dele do resultado do processo eleitoral com os atos de 8 de janeiro? Ou seja, imputar o presidente da República que ele é o, digamos assim, o mentor intelectual dessa conduta criminosa, eu preciso de dados e elementos que mostrem que ele formulou a invasão aos 3 poderes, o que não me parece ser uma realidade de tudo que a gente está vendo aqui, até porque ele estava fora do país, não participou desses atos. O que ele fez foi justamente questionar o processo eleitoral, como ele fez durante todas as eleições, mas em nenhum momento ele fez uma manifestação compactuando com os atos de 8 de janeiro. A gente sabe que no nosso sistema penal há a presunção de inocência. Não cabe ao ex-presidente Jair Bolsonaro declarar a sua inocência, cabe ao Estado brasileiro provar a culpabilidade dele, ou seja, o nexo de causalidade entre a fala dele que foi posterior aos atos cometidos em 8 de janeiro. Muito bem, eu quero perguntar aqui para o Tardelli, interessante essa fala da Samantha, porque ela diz que não cabe essa causalidade entre as constantes falas do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o processo eleitoral com o ato que culminou em 8 de janeiro. E o Estado brasileiro que precisa provar
que o presidente, nesse caso, seria culpado. Você acha que isso é fácil ou é difícil de acontecer, Tardelli? Olha, nós estamos misturando situação aí demais, assim, sabe? Primeiro, o Bolsonaro só pode ser ouvido no processo em uma circunstância, se ele for testemunha. Porque ele não é réu. Ele não é réu no processo. Então ele só pode ser ouvido se ele for testemunha. Ele foi arrolado pelo Ministério Público Federal? Eu não sei, me parece que não. Ele foi arrolado? Você tem essa notícia? O ministro Alexandre de Moraes pede para ouvir o presidente. No processo do 8 de janeiro. Mas como testemunha do juízo... Porque são duas partes em litigância. O Ministério Público Federal e os 100 primeiros acusados. Destes 100 primeiros acusados, cada um vai poder arrolar 6 testemunhas. 8 testemunhas, minto. Dessas 8, então, portanto, de 100 vezes 8, 800. Dessas 800 pessoas, que é uma lista imensa, pode estar o nome do Jair Bolsonaro arrolado por qualquer um desses réus. O Ministério Público Federal tem o direito às suas testemunhas. Ele precisa rolar o presidente Jair Bolsonaro como uma dessas testemunhas. Se ele for eventualmente ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro, como qualquer outra pessoa, vai ter o direito de não produzir prova contra si mesmo. Ele fala assim, eu não vou falar nada. Apurem vocês. Né? Eu acho que eu tenho muito medo dessa fúria, sabe, processual. A Samantha me deu um detalhe agora que eu quase caí da cadeira aqui. Eu fiquei assim, falei, ué, será que é isso não? Possível? Como é que alguém pode fazer apologia de um crime já cometido? Se o discurso do Bolsonaro foi posterior ao 8 de janeiro, não há situação possível para que a gente possa dizer o seguinte, olha, ele fez apologia de um crime já cometido. A apologia, ela antecede a prática do crime. Certo? Nós estamos agindo com um fundamentalismo meio primitivista, certo? Eu detesto isso, porque nessa onda a gente começa a esquecer direitos, a esquecer justiça, a esquecer ordenamento jurídico, a esquecer normalidade democrática. Nós não podemos, de maneira alguma, seja quem for o réu, nos abdicar daquilo que é o nosso valor supremo. Qual é o valor supremo? A normalidade democrática. Jair Bolsonaro pode ser ouvido nesse processo se ele for arrolado com testemunha, sim. Se não, não. Perdão, mas eu acho que essa oitiva do Alexandre de Moraes é no âmbito do inquérito ainda, não do processo. Lá do inquérito, ele dá 20 dias para ouvir o presidente. Em outro inquérito, tudo bem, mas nessa ação penal, Bolsonaro não vai ser incomodado. Nós também não podemos esquecer que tem um cronômetro aqui, que você só tem 23 segundos agora. E também, é claro, é sempre muito importante que o nosso telespectador precisa entender o que a gente está falando. De vez em quando eu pego aqui, a Samantha, ainda agora eu falei, Samantha, a gente precisa sair do juridiquês e tratar aqui para o nosso telespectador não se perder. Olha, foi lembrado aqui pela produção, e é muito importante isso, que o próprio presidente Jair Bolsonaro, Samantha, ele apagou esse posto do dia 10, o que mostra também que poderia sentir ali uma complicação jurídica para ele. Claro, mas eu acho que o Tardelli colocou uma coisa que é o que a gente vem discutindo. A manifestação dele foi posterior aos atos, então não dá para dizer que a manifestação dele incitou aos atos. É claro que essa manifestação de questionar o processo eleitoral, se eu fosse assessora do presidente, eu mandaria retirar também das redes sociais que poderiam imputar, olha, não é o momento de se manifestar nesse sentido logo depois daqueles atos violentos de 8 de janeiro. Mas o que fez o ministro Alexandre de Moraes, dando 20 dias para ouvir o presidente da República, é justamente no sentido de verificar se ele não é o mentor intelectual dos atos de 8 de janeiro. O que, ao meu ver, vai ser muito difícil de ficar comprovado, uma vez que ele estava fora do país, nenhuma das manifestações dele nas redes sociais anteriores foi no sentido de suscitar, né, a invasão aos 3 poderes, e no nosso direito penal a gente sabe que eu tenho que mostrar um nexo de causalidade entre a fala do presidente e a conduta da invasão dos 3 poderes. E isso, do que nos foi apresentado, não se mostra viável, né? O que aqui me chama a atenção, né, é esse intuito muito mais, eu vejo, no sentido político do que jurídico, de ouvir o presidente da República, e não se ouvir, por exemplo, no âmbito desse inquérito, o ministro da Justiça,
não é? Porque o ministro da Justiça foi comunicado pela Polícia Federal da gravidade dos casos, de tudo que ia acontecer no 8 de janeiro, não repassou isso efetivamente na sua integralidade ao governador ibanês e em nenhum momento se ouviu no âmbito desse inquérito o ministro da Justiça, uma vez que a gente sabe que ele também é responsável, não é, pela manutenção da segurança numa situação tão difícil como ela. Eu acho que o importante é a gente tirar os aspectos políticos, porque a gente está falando aqui de processos judiciais. E nos processos judiciais, principalmente na área penal, a gente tem que seguir literalmente a letra da lei. Como bem colocou meu colega aqui, assegurar a ampla defesa, o contraditório e que cabe no nosso Estado aprovar a culpabilidade não é a pessoa, é o Estado. É nisso que consiste o princípio da presunção de inocência. Então eu vejo nesse sentido a oitiva do ex-presidente. Ele pode ficar calado, não produzir provas contra si mesmo, é um direito que ele tem assegurado constitucionalmente, mas acho difícil juridicamente provar esse nexo de causalidade entre as falas dele, que sempre foram constantes no sentido de questionar o processo eleitoral, mas questionar o processo eleitoral não significa que você está suscitando a invasão aos três poderes, que eu tenho certeza que é algo que qualquer pessoa vai recriminar. Ô Samantha, uma pergunta muito simples, pergunta que poderia ser do próprio telespectador. O post do dia 10, que o presidente apagou, que falava também, questionava o processo eleitoral, era só mais um post em relação a todas as outras falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, questionando o processo eleitoral. Por que um faz diferença e outro não? O post dele pode ter sido um post infeliz ao colocar isso no dia 10 de janeiro, mas as pessoas poderiam relacionar esse post com uma anuência, né, com uma possível concordância ao que aconteceu no 8 de janeiro. Eu não vejo dessa maneira, mas acho que o presidente retirou justamente porque viu que isso poderia ter uma repercussão negativa e não era esse o intuito dele, não é? Na verdade, ele já se manifestou contrário ao que aconteceu no 8 de janeiro. Acho que foi nesse sentido que ele retirou o post, mas o post por si só não configura crime, porque a conduta criminosa aconteceu no 8 de janeiro, portanto, anteriormente à sua manifestação. Muito bem, agora explicado para mim, contemplada. Eu queria saber se o nosso debatedor aqui ao lado também está. Não, eu só queria acrescentar uma coisa, sabe? Eu sou suspeito anti-Bolsonaro, eu não suporto, eu detesto o Bolsonaro, mas nós não podemos, por causa disso, nos perder processualmente. E só vou te colocar uma... Por que essa manifestação do dia 10 é mais importante do que as outras? Porque ela foi citada como parte da acusação do Ministério Público Federal. Ela compõe a acusação. As outras não compõem. Muito bem. Seu tempo acabou, Tardelli, mas fui muito contemplada agora porque essa minha dúvida podia ser a dúvida do telespectador.